Nem todo mundo que trabalha na área elétrica, eletrônica, conhece de fato as grandezas elétricas e muitas vezes uma perturbação na rede, seja ela na média, na baixa tensão ou até mesmo circuito eletrônico, muitas vezes você precisa conhecer as grandezas elétricas e não só isso, o comportamento da eletricidade no circuito. Pode ser um Arduino, pode ser o circuito mesmo de rede, independentemente, onde há energia elétrica, as grandezas que eu vou citar para vocês aqui são de suma importância. É verdade. Fala, minha galera, seja bem-vindo ao canal do Tom. Tensão elétrica é força, conhecida por algumas literaturas como DDP, diferença de potencial. A tensão elétrica é representada pela letra V maiúscula, por seu nome próprio, de Alexandre Volta, um físico e professor italiano que inventou a pilha química. Então, tensão elétrica é representada pela letra V, volt, e é força, certo? 220, 127, 380 e assim por diante. Corrente elétrica é a passagem da energia através de um condutor ou deslocamento dos elétrons em um circuito. As duas situações dão na mesma. Então, quando há movimentação de energia na rede, eu tenho a manifestação ali da corrente elétrica, representada pela letra A maiúscula, também por seu nome próprio, do nosso amigo André Marie Ampère. Foi o cara que fez estudos no campo eletromagnético e contribuiu muito aí dentro do contexto da elétrica. Em homenagem a ele, unidade de corrente elétrica é representada pela letra A maiúscula de Ampère, Marie Ampère. Tá? A terceira grandeza que eu quero citar para vocês é justamente a resistência elétrica. A resistência elétrica, o nome já está falando, né? É uma oposição à passagem da corrente no circuito, corrente elétrica no circuito. Então, toda vez que eu tenho uma perturbação, uma impedância elétrica na rede, ali é a manifestação da resistência. Em algumas situações eu vou ter uma resistência alta, outras eu vou ter uma resistência baixa. E muitas vezes a gente aplica no circuito, principalmente em eletrônica, resistores para desempenhar funções em determinado ponto do circuito. Então, quando você ouvir falar em resistência elétrica, essa resistência ela pode ser uma perturbação, ou seja, um circuito sobrecarregado, um condutor subdimensionado, um equipamento que já está com defeito, ele vai superaquecer, fechando curto. Então isso aí a gente chama de resistividade, de acordo com a segunda lei de Ohm, resistividade. Quando eu falo resistência, automaticamente existe ali um resistor. O pessoal fala, o chuveiro queimou a resistência, não é isso? Na verdade, a resistência não queima. O que queima é o resistor que oferece resistência. Tá? Então, a unidade representativa de resistência é ohms, é a 24ª letra do alfabeto grego, em homenagem a Georg Simon Ohm, que é um físico e matemático alemão, que fez estudos também dentro da elétrica e percebeu o comportamento, né, da corrente frente à resistência. Então, quando eu tenho um superaquecimento de um condutor ou de um equipamento na rede, a ponto de querer pegar fogo, nesse momento eu tenho uma resistência alta e esse calor manifesto é a nossa quarta grandeza, que é o efeito Joule, em homenagem a James Prescott Joule. Então ele fez estudos e observou que quando eu tenho uma resistência muito grande no circuito, seja ela por curto-circuito, seja ela por condutor subdimensionado, ela vai aquecer. E esse aquecimento é chamado de efeito Joule. Então você tem tensão, corrente, resistência e também você tem o efeito Joule aí no nosso estudo básico aqui no canal do Tom. Pessoal, muitos dos componentes no circuito, tanto elétrico, na eletrotécnica, quanto também na eletrônica, muitos componentes atuam na corrente. Um relé, ele atua pela corrente, ele é um interruptor
automático que vai ligar ou desligar o circuito, vai liberar ou não o contato, né? Contato aberto, contato fechado. Então o relé ele atua na corrente. Um fusível, ele é um dispositivo de proteção, atua na corrente. Um disjuntor atua na corrente. Observe, vários componentes ele vai estar atuando em cima da corrente elétrica. Então não confunda tensão, que é força, com corrente, tá? Na sala de aula eu debato muito isso aí. O que mata o cara? A corrente ou a tensão? 220 volts, a 127 volts. Pessoal, o que vai deixar a vítima sequelada não é a tensão, é a corrente, é o pacote energético que trafega no corpo do indivíduo no momento do choque. Tá? A tensão pode ser 10.000 volts, ela vai te jogar, não vai te matar, ela vai te jogar. O que mata é o pacote energético. A exemplo da bateria de um carro de 12 volts, a bateria de 12 volts é uma tensão extra baixa, não é isso? Extra baixa tensão, porém a corrente 40 amperes. Então, triste do indivíduo que tomou uma descarga elétrica numa bateria de um carro que é 12 volts, mas o pacote energético 40 amperes. Então, é por isso a importância de entendermos de fato o comportamento da corrente elétrica no circuito e, consequentemente, conhecer as grandezas. Eu vou ficando por aqui, um material básico aí, né? 7 minutos estamos nos aproximando desse vídeo, mas você observe que desses 7 minutos, o tanto de informação que a gente consegue extrair sobre 4 grandezas só que eu falei aqui. Imagine se a gente fosse falar de mais grandezas, não é isso? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço do seu amigo. Eu sou Tom Winner e você está no canal da informação.